Outono, a programação no clima da estação. Rádio Circulando Play. A melhor programação é aqui. A Rádio Jovem de Cambará. Outono. Laura. Presente. Lucas. Presente, prof. Arthur. Presente. João. A gente sabe que a Laura adora ler, que nada tira a concentração do Lucas quando está resolvendo um problema de matemática e que o interesse do João por animais vai muito além do jardim da casa dele. Nossos alunos são constantemente desafiados, estimulados a gostar de aprender, incentivados à autonomia e à criatividade. Uma formação completa que aprova nas melhores universidades do país e prepara para os desafios do futuro. É por isso que o mundo também enxerga a Ana, o Diogo, a Lara e o João como eles são, cidadãos capazes de transformar o mundo. Venha conhecer nossa escola. As matrículas já estão abertas. Colégio Nossa Senhora das Graças, 70 anos, ideal para o seu filho. Compartilhe felicidade. Circulando Play, a rádio pop rock feita pra você. Circulando Play. As músicas que fazem a melhor estação. A Rádio Jovem de Cambará. Outono com muito mais músicas. Muito bem, meus amores, estamos de volta ao vivo aqui pelos estúdios da Rádio Circulando Play. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Está no ar mais um programa Play News aqui para você, neste quadro, a entrevista do dia, que hoje nós vamos receber dois profissionais de altíssimo gabarito para falar de um assunto muito importante. Segura aí que o papo interessa para você, tá? Hoje os nossos convidados aqui do programa, eu tenho a honra de trazer aqui mais uma vez o meu amigo Rodrigo Chueire Michelato, ele que é psicólogo aqui na nossa cidade. Enfim, tem um currículo muito legal, né? A gente vai dispensar o currículo dele hoje, porque ele está na companhia de uma outra profissional também de raríssima grandeza para tratar de um assunto muito importante. Nós vamos falar já com a Lorena Maria de Oliveira Pedroso, ela que é graduada pelo Centro Universitário das Faculdades de Ourinhos, a Unifil, pós-graduada em Psicologia da Saúde Hospitalar pela Faculdade Pequeno Príncipe, pós-graduadas também em ABA. Já ouviu falar em ABA, não? Você vai saber hoje o que isso significa, tá? Com ênfase no transtorno do espectro autista, que é na verdade, o papo central deste programa de hoje. Ela que é formada, né, tem essa pós pela Faculdade Dom Bosco. Eles estão hoje aqui, o papo é legal, o papo é interessante, interessa para você. Nós vamos deixar um telefone, o WhatsApp, para que você possa também fazer perguntas. Se você está aí no Facebook, né, acompanhando o nosso programa ao vivo, você pode também mandar no chat aí, que se der tempo a gente vai deixar essas perguntas aqui, vai fazer essas perguntas aqui para que a Lorena
possa te responder, tá certo? Segura aí que antes eu preciso dizer a você que este programinha, filho, esse programinha tem um oferecimento. Claro, tem um oferecimento de Mais Um Café. Você já conhece Mais Um Café? Já esteve aqui em Cambará? Já foi visitar o Mais Um Café ali na Avenida Brasil, bem em frente à Praça Dr. Miguel Diniz, o anexo ao Alto Posto Serenata? Se não, convido você para conhecer, porque é simplesmente demais. Mais Um Café, dá um recadinho e a gente volta aí sim, em definitivo, com os nossos convidados de hoje, tá certo? Vem Mais Um Café, dá um recadinho. Mais um café, filho, pra você aqui em Cambará. Passe por lá, sensacional. Olha, o Mais Um Café vai te dar oportunidade para você experimentar um jeito muito especial de tomar café, tá certo? Muito bem, meus amores, é o seguinte, hein? Sem mais delongas, nós estamos aqui na presença encantadora. Atenção, senhoras e senhores, a Lorena tá aqui hoje com a gente, Lorena Maria Oliveira Pedroso. Vai falar um oi pra gente. Olá, Lorena, tudo bem? Seja muito bem-vinda a esta casa. Tudo bem com você? Tudo bem, muito obrigada. Bom dia pra vocês todos. Agradeço o convite. Muito bom estar aqui hoje. Muito bem. Você já conhece Mais Um Café, não? Já conheço. Já uma foi. delícia. É bom, né? Uhum. É bom. Hoje você vai tomar um café lá a convite do jornal, tá? Ai, que delícia. Muito obrigada. Tá bom, Lorena? O meu amigo Rodrigo Chueire Michelato tá aqui também com a gente. E aí, Rodrigão? Bom Fala, dia. Roberto, bom dia. Tudo bem, Mais não? uma vez aqui com vocês. Bom dia a todos os ouvintes aí que estão acompanhando a gente. Obrigado mais uma vez pelo espaço. Super importante, porque a gente sempre está abordando alguns temas relacionados à psicologia, né? E hoje muito bem acompanhado aqui da Lorena. Muito bem. Você sabe que esse espaço, Rodrigo, o espaço, a quarta da psicologia, tá pegando, viu? Tá pegando, eu tenho ouvido as pessoas comentando. Hoje mesmo, quando eu anunciei que vocês estariam aqui no programa de hoje, né? Algumas mães já também preocupadas, porque o tema é o tema é muito, muito atual e nunca se falou tanto em transtorno do espectro autista como nos últimos dias. Aliás, nunca se falou tanto em psicologia. Você já falou outro dia aqui o porquê que isso está acontecendo, que não diria que é um movimento, mas a sociedade, de uma maneira geral, ela está precisando de uma orientaçãozinha. É mais ou menos isso mesmo, meu caro? Roberto, hoje se fala muito, nunca se falou tanto em autismo, né? E eu estava até lendo uma reportagem esses dias que o que melhorou muito foi o diagnóstico, né? O acesso ao diagnóstico, né? Então, hoje em dia, as pessoas estão cada vez mais informadas, preocupadas e têm a possibilidade de procurar um profissional. E também os profissionais estão cada vez mais especialistas em diagnosticar, né? Então, talvez fique mais fácil de diagnosticar o autismo. Mas hoje aqui a especialista é a Lorena. Então, é ela que vai nos brindar com explicações mais detalhadas, porque eu confesso que eu não atendo autismo, atendo mais criança, né? Deixei de atender há algum tempo e não atendo autismo, né? Então, pessoas com espectro. Então, a Lorena que está aqui para a gente detalhar. Muito bem. Então, vamos lá, Lorena. Vamos fazer uma apresentação sua aqui. Você é cambaraense, né? Conta pra gente aí um pouquinho da sua história, da sua família. É filho de professor, funcionário público, é isso, né? Fala um pouquinho pra gente aí, por favor. Então, eu atuo na psicologia aqui em Cambará desde que me formei, né? E sou cambaraense. Inicialmente eu comecei na clínica mesmo, né? E sempre eu falo que eu sou muito privilegiada, assim, porque sempre tive
muito apoio, assim, tanto da minha família, né, quanto, assim, de outros profissionais da área. E depois, posteriormente, eu trabalhei na PAI, né, até o final do ano passado, que foi minha grande escola. E eu falo que aprendi muito lá, cresci muito lá, e foi muito importante para mim. E agora, atualmente, eu estou atuando nas clínicas mesmo. Muito bem. Queria saber de você o seguinte, a escolha do curso, é uma pergunta que eu faço para todo mundo que vem aqui, né? A escolha do curso, qual foi a decisão para escolher o curso de psicologia? Alguma coisa especial? Bom, eu desde sempre eu tive acesso, assim, a participar desse mundo aí terapêutico, porque desde cedo eu sempre fiz terapia, né? Então, tive alguns psicólogos que eu passei, então isso já fazia bastante parte da minha realidade, assim, desde criança, e eu acho que eu fui por esse caminho mesmo, assim, entendendo dessa importância e tal, e para mim isso foi um norte, assim, para minha decisão, com certeza. Não é a gente que escolhe a psicologia que escolhe a gente, Roberto. Ah, tem isso? Eu acredito que sim. É. E diz uma coisa, e essa coisa de se especializar, especialmente no tema de hoje, que é a questão do transtorno do espectro autista. Como é que foi esse caminho para você chegar lá? Bom, inicialmente, eu, quando saí da graduação, né, eu também atuava, eu acho que como o Rodrigo, na área da psicanálise, né? E aí, quando eu entrei na APAI, eu tive essa necessidade de estudar sobre análise do comportamento, né? E lá era um espaço que ia aparecendo muito esse público autista. Nos últimos anos foi se aparecendo muito esse público autista. Então, daí surgiu a necessidade de estudar, de correr atrás e tudo mais, de especializar. E agora também nas clínicas, né? A gente sabe que a gente tem um público grande aí, né? E aí é correr atrás, com certeza. Muito bem. Agora, Lorena, inclusive a pergunta para os dois, né? A gente já falou sobre isso. O que ocorre para que a gente tenha tantos diagnósticos de crianças com os transtornos do espectro autista? Tem alguma explicação? Bom, eu acredito que esteja muito voltado, assim, a como os critérios diagnósticos foram sendo mais amplos, sabe? Então, assim, se a gente for parar para pensar sobre o autismo de lá de trás, ele era uma coisa bem mais enxuta, né? Então, assim, ele se enquadrava dentro ali daquelas características específicas. E hoje é muito mais amplo nesses critérios diagnósticos, assim, essa propriedade de você conhecer, de avaliar, né, as áreas todas ali do desenvolvimento e tudo mais. Então, eu acredito que sim, está voltado, assim, hoje as pessoas falam, né, nossa, mas da onde que sai, por que tem tanta criança autista? Então, eu acredito sim, que é porque hoje a gente fala mais do assunto, a gente entende, a gente tem conhecimento mais sobre isso, os professores nas escolas estão mais atentos e tudo mais, então a coisa está caminhando melhor. A abreviatura de transtorno do espectro autista é TIA. TEA. TEA. O termo correto é TEA. Muito bem. Como que é esse diagnóstico? Como é que é diagnosticado uma criança com TEA? Bom, inicialmente, quando chega uma família para nós na clínica, né, e acredito também assim nas instituições, primeiro nós aplicamos ali algumas ferramentas que nos ajudam a investigar esses comportamentos que a criança apresenta, né? Então, inicialmente, a gente conhece essa família, faz uma anamnese, conhece o histórico, tudo tal. E para avaliar, nós usamos essas escalas que a gente fala de desenvolvimento para ajudar no diagnóstico, né? E aí nós vamos entendendo os comportamentos dessa criança. Então, essa criança, para ela estar dentro ali do espectro, ela precisa ter características pontuais para isso, né? Então, assim... Como, por exemplo? Antes, a gente entendia que era uma criança apenas que tinha um nível ali de interação social baixo, e uma criança que gostava de ficar ali no mundinho dela, que tinha comportamentos, né, estereotipados, que é um balançar de um corpo ou das mãos e tudo mais. E hoje a gente vê que é muito mais que isso. Então, assim, a criança ela precisa estar dentro dessas características. Por exemplo,
um não contato visual, comportamentos estereotipados e restritos. Então, uma criança que muitas vezes ela tem interesses restritos, ela precisa ter esses interesses restritos para estar dentro do espectro. Então, por exemplo, ela não tem um brincar funcional, ela não tem uma comunicação funcional, né? Então, ela pode apresentar aí uma série de características que são importantes para fechar o diagnóstico. Agora, tem uma idade apropriada para Clauseta Guerra chegando? Tem uma idade assim, no desenvolvimento da criança que já dá para identificar que os pais, por exemplo, devem ficar alerta? Tem uma idade específica? Sim, tem. Antes eles não falavam muito sobre fechar diagnóstico antes dos 2 anos, né? Hoje a gente vê que esse quadro está mudando bastante. Eu já vejo, assim, crianças que chegam já com diagnóstico fechado antes dos 2 anos de idade e tudo mais, né? Então, assim, hoje a gente já sabe que está bem mais avançado, né? Então, nós conseguimos aí ter acesso, assim, mais rápido a esse diagnóstico do que antes. E quanto mais cedo, melhor, né, Roberto? Para aproveitar essa qualidade de vida, melhorar a qualidade de vida da criança, né? Então, por isso que esse espaço que você está dando para a gente, para falar, é super importante para as pessoas o quanto antes. E hoje a gente vê cada vez mais cedo, né, Lorena? Sim. As pessoas procurando uma família ali que vê uma dificuldade na fala da criança, um atraso, esse não contato visual, algumas características, né, de que vê alguma coisa diferente ali, e as pessoas estão procurando para procurar esse diagnóstico, se é mesmo, né? Isso que é importante para as pessoas saberem detectar o quanto antes para levar para um profissional para ver se realmente né? E o que fazer, né? A orientação para os pais é importante também. Mas é bom também que as pessoas, ao identificar qualquer coisa, não entrar em desespero, né? Porque, de repente, não fecha o diagnóstico, é isso? Sim. Acontece isso ou não? Acontece muito, né? Então, assim, às vezes a criança tem ali um atraso de fala bastante significativo. E a gente a gente entende que depois da pandemia isso ficou até um pouco mais difícil, assim. Porque as pessoas ficam entendem muito que cada criança tem seu tempo e tudo mais. Ok, a gente entende isso, né? Mas nós precisamos ficar atentos aos sinais de alerta, né? Que essa criança vai apresentando para você de atraso de desenvolvimento nessa primeira infância já, né? Então, esses alertas que são importantes, a gente entender deles, né? Agora, a psicologia ou a ciência explica, por exemplo, o porquê que a criança desenvolve, ela desenvolve, como é que ela nasce e desenvolve, como é que é o termo que a gente pode usar correto? Bom, a ciência ela ainda não tem uma resposta clara para nós, né? Não existe ainda... Por que acontece? Por exemplo, desculpa te interromper, a síndrome de Down, a ciência explica, né, Rodrigo, que existe algo pontual ali, um defeito no cromossomo, um cromossomo a mais que dá uma anomalia. Então, mas o autismo não tem, né? O espectro autista não tem um ponto, assim, hoje a ciência está avançando muito, né? Já estão descobrindo coisas no lobo pré-frontal, uma coisa assim, neurônios ali, mas nada assim determinista que é isso que determina, é isso que causa, é isso que fez com que a criança nascesse assim. Ainda não tem isso e não sei se vai ter um dia, né? Uma explicação. Enfim. Pode falar. A gente entende que é um cérebro que tem uma funcionalidade diferente, né? Então, essas conexões desses neurônios acontecem de uma forma diferente, né? Mas a causa, nós não temos ainda uma resposta específica para isso. Agora, Lorena, para que eu entenda, a audiência está aqui também, ela acredito que tem muita gente que está interessada em saber um pouquinho mais sobre esse assunto, enfim, para que eu entenda o seguinte, eu já ouvi falar no transtorno do espectro autista em vários níveis, a nível 1, 2, 3, enfim, explica para a gente como é que é isso e como identificar. Isso é uma questão bastante importante, assim, porque hoje, atualmente, nós dividimos aí, a gente entende esse autismo em 3 níveis, né? Que é o nível 1, o 2 e o 3. O nível 1 é o nível leve, né? 2 moderado e 3 é o nível que a gente entende que tem uma gravidade ali maior, né?
Só que o importante de pontuar aqui é que esses níveis, eles não é entendido como algo é mais autista ou menos autista, né? É entendido como um nível de suporte. O quão essa criança precisa de um suporte ali familiar, no dia a dia, nas rotinas e tudo mais. Então, as divisões, elas estão nesse sentido, dos níveis de suporte que a criança precisa. E tem os níveis severos, que a gente fala, que são os mais graves, né? E outra coisa, fechado o diagnóstico, tem como... O tratamento, a gente sabe que a ciência está trabalhando isso. Tem cura? Não tem cura para o autismo atualmente e ainda não saiu nenhuma pesquisa, nada que relate sobre a cura do autismo, né? O autismo, ele é um tratamento. Então, como qualquer outra questão aí, ele precisa dessa atenção, desse cuidado e do tratamento o quanto antes, iniciar aí nessa primeira infância, o quanto antes o diagnóstico precoce é muito importante por conta disso. Porque essa criança ela já vai começar a ser estimulada devidamente, a receber intervenções que vai ajudar ela aí na vida, na autonomia, na qualidade de vida, né? Melhorar a qualidade de vida, né? O nosso papel, não só do psicólogo, mas de toda a equipe, porque todo o autismo tem que ser tratado por uma equipe, né? Com fono, TO, psicopedagoga, psicólogo, psiquiatra, neuro, enfim, são uma série de profissionais aí que estão por volta, em volta desse suporte, né? Que a Lorena falou, e tendo em vista essa melhora na qualidade de vida da criança, né? Essa coisa da família, atende não só a criança, né, para melhorar, desenvolver, mas também a família, né? Como você falou, de entrar em desespero, de saber lidar com a situação, o que fazer, como lidar com o autismo, que ele tem todas as especificações dele ali, né? O jeito, a mania dele ali, né? Então, como lidar com isso também, de respeitar, né, o tempo dele, o jeito dele. Isso é muito importante, os profissionais, para trabalhar a família em si também. Engloba não só a criança, mas toda a família. E o papel da PAI nesse contexto? É muito importante, porque muitas famílias procuram a PAI inicialmente, né? Então, assim, nesse primeiro contato, assim, às vezes já busca a escola PAI, né? Então, sim, tem as crianças autistas que elas vão estudar na escola PAI, porque elas podem e têm ali um segundo diagnóstico, né? De deficiência intelectual, enfim. E tem os nossos autistas que estão inclusos nas escolas regulares, né? E então, assim, a PAI, muitas vezes, ela é esse primeiro acolhimento aí, né? Então, quando eu trabalhava lá, a gente tinha muitas famílias que vinham, né, com crianças bastante pequenas, assim, e para passar pela avaliação, e a PAI, ela dá esse suporte, né? Tanto da equipe multidisciplinar, quanto ali dos médicos, os encaminhamentos. Então, assim, a PAI é bastante importante aí pro pessoal. E a importância do psicólogo para o garoto e garota e para a família? Eu acho que... Acredito, assim, que o psicólogo, ele é muito importante nesse processo, porque é como você disse, como o Rodrigo comentou, é esse suporte que a gente dá para além do paciente, né? Então, que nós conseguimos alcançar essa família, acolher essa família. Não é fácil receber um diagnóstico, né? Qualquer que seja, mas dentro desse tema não é fácil receber um diagnóstico de autismo. É um mundo novo que você precisa aprender e conhecer, né? Então, assim, a gente ter esse cuidado, né, esse filtro ali de conversar com a família, acolher a mãe na sua preocupação, nas suas dúvidas. Eu sempre falo que nenhuma dúvida, ela é uma dúvida boba. Toda dúvida, toda pergunta, todo questionamento ali é muito importante. Então, acho que, claro que toda a equipe ali tem sua importância e seu valor. Mas o psicólogo, acredito que ele consegue alcançar essa família, assim, de uma forma que acolhe, que humaniza muito ali a situação toda, né? Por falar em humanizar, Rodrigo, qual o recado que você pode dar para os pais quando ele recebe o diagnóstico? Como lidar com essa situação? Todo diagnóstico de
nesse sentido, né, de problemas com os filhos, né, Roberto, a gente envolve até um luto ali, né? Um luto não de perda da pessoa, mas de um luto de uma perda de pensamentos do futuro, né? Porque toda criança que nasce, a gente tem toda uma perspectiva para a vida dela, né? Já faz planos, aquela coisa de pai e mãe, né? E de repente você recebe uma notícia assim, e às vezes é normal, né? O chão desabar, né? Você fica sem chão e o mundo desaba e você fica meio perdido no primeiro momento. É essa a importância do psicólogo, de elaborar esse luto, né? Porque é difícil receber essa notícia, né? E eu tenho caso na família, né? Do meu sobrinho Henrico, que é Down, e o meu sobrinho Lorenzo, que é autista. É leve, super tranquilo, uma graça, um menino, nossa, muito engraçado. Mas que para a família a gente tem todo esse... A gente já tem um estudo, mesmo a gente tendo esse estudo, é difícil, então a gente fica imaginando as famílias mais humildes, né? Que recebem ali, já vê que é o fim do mundo. E não é, né? É um novo mundo que se abre, uma nova porta que se abre para as pessoas, né? Então agora você tem que se adequar à vida dessa criança, né? O que fazer agora? O que eu posso fazer por ele? Né? O que nós, como sociedade também, não só a família, mas nós, como sociedade, podemos fazer para as pessoas, assim, do que elas precisam, né? A gente tem que acolher essas pessoas, saber que ela tem as limitações dela, mas elas têm muito para oferecer para a gente também. Então, a família tem que... É difícil falar, mas tem que manter muito a calma ali e pensar no que a gente pode dar de suporte e de melhorar a qualidade de vida dessa criança, né? De acolher, de impor limites, de dar todas as condições para que ela desenvolva da melhor maneira possível, dentro das limitações delas, mas que se desenvolva da melhor maneira possível. Então não é fácil, Roberto, para a família receber essa notícia, mas não tem muito o que fazer, né? Você tem que aceitar no sentido de, tudo bem, é difícil, vou chorar, mas o que eu vou fazer daqui para frente? Como é que eu vou viver agora? Agora, a pergunta para os dois é o seguinte: o identificado o diagnóstico, fechado o diagnóstico, começa-se o tratamento e tal. Nós temos uma criança em casa, nós temos que lidar. Como que os pais devem lidar com os filhos depois desse diagnóstico? Como é que é a rotina? Como é que deve ser essa rotina? Ela deve ser como qualquer outra criança. Dados os limites, as regras dentro ali da criação daquela família, que ela entende como certo, como errado das coisas. E isso é uma coisa muito importante, né? Porque nós não podemos pegar um diagnóstico de muleta, nós não podemos deixar de educar essa criança, de criar e prepará-la para o mundo, né? Então, isso é muito importante, esse acompanhamento com os pais, né? Essas supervisões ali, porque a família, ela sempre vai ser a extensão do trabalho que os terapeutas fazem com a criança na clínica, né? Então, tá instruindo essa família, tá ali sempre acompanhando, porque são muitas fases, né? E o primeiro momento ali do diagnóstico é o que impacta, mas depois vem muitas outras fases aí do desenvolvimento, depois que a gente passa dessa primeira infância, vai para a adolescência, os conflitos que a gente sabe que acontecem nos meios aí, na escola, então dá esse suporte para a escola, então vai muito para além ali do que a gente faz só na clínica, né? Então é conversar com o professor, é conversar com a professora ali, trocar uma ideia. E também levar esse conhecimento para as famílias, né, que têm filhos que não são autistas, né? Então, até semana retrasada, eu fiz uma palestra sobre autismo numa escola e uma das perguntas que o menininho me fez, ele falou assim: como eu poderia ser um bom amigo para o meu amigo autista? E eu achei isso muito bom, lindo. assim, né? Então, assim, eu falei, olha que sensibilidade dessa criança, né? Então, assim, a gente às vezes pensa que eles estão alienados às coisas que estão acontecendo, mas eles não estão. Eles estão ali também buscando, né? Então, assim, eu tenho a responsabilidade como terapeuta, mas eu também tenho a responsabilidade ali como ser humano, né? Então, assim, nós que trabalhamos com essas crianças e temos contato com essa família que recebe o diagnóstico, a gente está dando informação, mas a gente também espera que eles passem a informação para o vizinho, para o primo, para o da frente, e assim vai indo, né? Para todo mundo conseguir uma sociedade muito melhor aí. Em resumo, é lidar com o garoto, com a garota, com o transtorno do espectro autista, lidar de uma maneira natural?
Sim. É isso? Levar? A gente tem que Com educar as o filho dentro das limitações de cada um, tendo o espectro ou não, a gente tem que dar o limite para cada filho da sua maneira, né? Cada um tem a sua personalidade. E a pessoa, claro que tem um pouco de mais limitação ali, mas ela tem que ser educada com a rigidez também. A rigidez que eu falo é de sem passar mão na cabeça, de ficar com dó. Não, tem que dar toda a educação para o filho também, respeitando esse limite da criança. E nos casos mais severos, tipo aqueles mais graves, né? Que enfim, que o garoto porque tem um severo, né? Sim. E como é que lidar com isso? Aí é um pouco mais difícil, sim, né? Porque você sabe que vai ser uma criança, lá na frente um adulto que sempre vai necessitar de um suporte maior. Então, muito provavelmente, essa criança autista severa, ela pode ter outros diagnósticos ali também, né? Então, assim, secundários. Então, ela pode ter uma deficiência intelectual grave também, né? Então, você sabe que você vai caminhar ali para o máximo de autonomia que você puder dar para essa pessoa, né? Então, assim, é mais difícil. Então, tem todo o tratamento medicamentoso também, que já é mais puxado, que já é mais intenso, né? Então, você sabe que é uma forma diferente de lidar, totalmente diferente. Às vezes a evolução é pouca, Roberto, mas qualquer evolução, nesses casos, a gente comemora tanto, assim, a gente vê tanta família, sabe? Coisa que pra gente, às vezes é simples. Para essa pessoa, assim, a gente só de ver uma coisinha que ela conseguia fazer e consegue fazer e não conseguia, já é uma vitória gigantesca, assim, para a família e para a criança mesmo. Por isso a importância dos profissionais, desses vários profissionais em volta da criança, porque às vezes qualquer pequena melhora é gigante para a pessoa e para a família. Não sei se cabe aqui para o papo, mas eu gostaria de fazer uma pergunta sobre políticas públicas. A psicologia está acompanhando também esses avanços nas políticas públicas e o que a gente pode acrescentar nesse papo aqui para que os pais que talvez já identificaram seus filhos e aqueles outros que vão acabar recebendo o diagnóstico positivo, o que a gente pode adiantar para essa turma? Eu acredito sim que a psicologia acompanha, né? Mas a gente sabe que são grandes desafios, né? Quando a gente fala sobre políticas públicas, a gente entende que tem muitas barreiras aí e que a gente está caminhando a passos lentos ainda para conseguir alcançar, né? Então, assim, muitas vezes, na maioria das vezes, a gente vê que a família se desespera por não ter políticas públicas que funcionam adequadamente, né? Então, assim, não é todo mundo que tem condições de estar levando seu filho numa clínica particular com toda a equipe ali que ela precisa e o suporte que ela precisa, né? Então, por isso que é tão importante a gente ter políticas públicas aí, né? Que todos os municípios se mexam aí nesse sentido mesmo e busquem melhorar, trazer profissionais, né? A gente sabe também que no mercado está difícil porque falta muitos profissionais para poder trabalhar, né? Tanto que a gente sabe que teve um aumento muito grande dessa população. Então, a gente está em déficit aí, a gente não consegue estar suprindo e atendendo todo mundo, né? A demanda está maior do que a procura, do que os profissionais habilitados, né? Tem muita procura para pouco profissional habilitado. Muito bem. E as escolas? Como tem sido o papel? Vocês têm acompanhado isso também? O papel das escolas nesse contexto, Lorena? Eu acredito que o papel das escolas, assim, é fundamental, né? Porque muitas vezes é o professor ali que está no dia a dia com a criança e que percebe e que se atenta aos sinais ali, né? Então, assim, eu vejo que as escolas, elas estão se mexendo, elas estão caminhando, os professores estão procurando mais, estão fazendo curso, estão se capacitando também, né? Então, assim, hoje a gente já sabe que as crianças autistas têm um N pacientes, por exemplo, que tem um professor ali de apoio para ele, né? Então, assim, dentro das leis, os direitos e tudo certinho. Então, assim, eu acredito muito que as escolas estão, assim, conseguindo muito alcançar também o nosso público autista. Muito bem. Audiência aqui dizendo Irmã Dorinha, do Colégio Nacional das Graças. Alguém conhece aqui, não? A irmã Doralice. Doralice. Irmã Dorinha me deu aula. Ela tá mandando um beijinho todo especial para vocês, tá
são psicólogos, são lindos. Abraço para vocês, estou curtindo aqui. Beijo, irmã. Beijo. Que legal. E também aqui a Renata Santos, parabéns pela ótima entrevista e por trazer um tema tão importante. Lorena é uma ótima profissional, junto com a equipe da VitaClean, faz um trabalho sensacional. Renata Santos, legal. Tá mandando um recado. O Eleutério dizendo aqui, o programa de altíssima, né? Atualíssimo, importante e necessário. Os ouvintes ganham com estas entrevistas. A Rádio Circulando, cada dia mais atuante e imprescindível. Obrigado, professor. A Jaqueline, claro, está aqui. Toda orgulhosa da filha querida. Que legal. Tua mãe é uma grande incentivadora, né, Lorena? Tem sido assim desde sempre, né? Com certeza. Sou muito grata por isso. Nossa, minha família, desde o início, sempre me incentivando muito. Agora, o seguinte, gente, o assunto, ele tem ganhado espaço. Tem ainda um longo caminho a ser vencido, né? Tem várias conquistas que foram, né? Através de muito trabalho, até porque para o próprio entendimento do negócio. Ainda existe um caminho longo ainda a ser percorrido. Como é que você enxerga esse... É patologia, Rodrigo? O nome certo é isso? Da doença? Não é doença, do transtorno? É um transtorno, né? Uma síndrome, um transtorno, né? Sim, um transtorno. Isso não é patologia, né? É um transtorno mesmo. Transtorno, mas esse transtorno, ele tende a aumentar futuramente, cara? Essa é a... Não tem nada determinista, né, Roberto, que fale que vai aumentar ou não vai aumentar. A gente vem acompanhando de uns anos para cá um aumento expressivo, né? Mas a gente não dá para também especificar, como você falou, tem um longo caminho a ser percorrido ainda. Então, hoje em dia tem muito mais perguntas do que respostas. Então, eu acho que nós estamos caminhando, a gente tem muito que caminhar, tem muito a estudar, né, a pesquisar cientificamente, ou de medicamento, ou de saber, né, da razão disso. Então, acho que tem muita gente envolvida nisso no mundo, né, para tentar responder várias dessas perguntas, né? Então, hoje, infelizmente, existe muito mais perguntas do que respostas, né? Então, a gente está só no começo do caminho, eu acho, mas está melhorando. A gente já vê que essa diagnóstico vem crescendo, mas também a especialização, os profissionais adequados estão se preparando. Eu acho isso super importante, né? As pesquisas também, né, de acompanhando todo esse processo, eu acho isso importante. Mas, assim, não dá para tentar prever nada, Roberto. A gente só sabe que está aumentando, só que não sei se um dia vai ter uma cura ou vai ter uma resposta pontual do que é, o que causa, como evitar. Não sei se isso vai ter um dia, como não existe para várias doenças, não que isso seja doença, mas das várias doenças também não tem respostas, né? Então, cabe à sociedade a saber conviver com isso e se preparar, né? Saber que não é um bicho de 7 cabeças, que existe, né? Não dá para esconder, e que a gente tem que viver, né? Viver e se preparar e entender a dinâmica de como socializar com essas pessoas, com essas famílias que estão passando por isso, né? Edna Cristina pergunta aqui, por que é importante eu saber que meu filho tem se ele tem o transtorno do espectro autista? Por que é importante? Para que ela busque formas de tratar, de conseguir intervir, de conseguir ali alcançar os atrasos, né, que essa criança pode apresentar. Então, assim, essa é a grande importância, né? Nós, claramente, que nós não nos apegamos só à questão do diagnóstico, né? Mas o diagnóstico, ele é norteador para que a gente consiga traçar as metas e as intervenções no plano terapêutico, né? Então, para isso que é muito importante. Pro próprio bem da criança, né? Quanto mais cedo a criança for diagnosticada, melhor será o desenvolvimento dela. Quanto antes iniciar esse acompanhamento, melhor será o desenvolvimento da criança e da família. Muito bem. Júnior Amadei, conhece? Bom dia, parabéns pela entrevista. Um tema bem delicado, com muitas dúvidas por parte de todos, aprendendo um pouco com eles. É o que está dizendo aqui o Júnior. Um abraço, Júnior. O Bernival. Obrigado, viu, Júnior? Gente, olha o seguinte.
Bom, o transtorno do espectro, a gente não sabe qual é o porquê que isso acarreta, o porquê que ele desenvolve, enfim, não sabe a origem. Não dá para identificar isso ainda. Mas dá para a gente trabalhar ele, né? Para o bem da própria criança, como você bem disse há pouco aqui, Lorena. A questão que a gente quer dizer é o seguinte: o que mais as pessoas precisam saber sobre o tema para poder também ajudar a criança a ter um convívio social, essa interação social, ajudá-la a compreender esse mundo? Porque o mundo do autista, como é que é o mundo do autista? Como é que ele enxerga o mundo? Como é que... Tá aí uma pergunta, como é que ele enxerga, Rodrigo, o mundo? A gente fala que o autismo é uma criança encapsulada, né? Às vezes ela fica lá no mundinho dela, brincando sozinha e não tem muita interação social, né? Claro que depende desses níveis, né? Mas normalmente a família já chama a atenção da família isso, né? Essa falta de convívio, essa falta de troca no olhar, essa antissocialização ali. Mas não quer dizer que isso seja uma criança autista. Então, por isso que é importante da família ficar de olho para qualquer coisa que aconteça ali na família, na criança, que ela perceba algo que não está, não normal, mas que não condiz com expectativas dela ali, né? Ela procurar ajuda. Mas a criança autista tem todas essas características, né, Roberto? Então tem toda uma coisa... ela é muito... características da criança autista é diferente de uma criança que não tem o autismo. E entender que é um cérebro concreto, né? Algo rígido ali. Muitas crianças têm uma rigidez cognitiva. Então, assim, você entender que é uma criança que ela tem uma ótica diferente da sua, né? Então, talvez ela tenha uma dificuldade ali de compreender sentimentos, de entender desse outro, né? Então, quando a gente diz sobre preparar para o mundo, é exatamente isso. É preparar para quando ele for estar inserido num contexto de mercado de trabalho, ele consiga ali se relacionar com as pessoas dentro das limitações, mas que consiga. Então, é caminhar mesmo pro mundo. Deixa eu fazer uma comparação aqui. Me corrija se eu estiver errado. Lembra do desenho Fantástico Mundo de Bob? Bob era um autista, Rodrigo? Você se lembra desse filme, não? Não lembra? Eu acho que esse desenho não é da minha época. Nem da minha. Putz, velho. O Bob, o cara saía com uma bicicletinha assim, aí começava a ver sei lá, imaginar coisas. Não lembra desse desenho? Não lembro. Então esquece a pergunta, né? Não é da minha época, ficou muito boa essa, né? Mas pesquise. Aqui. Não, mas faz o seguinte, pesquise depois. Fantástico Mundo de Bob. O Fantástico Mundo de Bob, tá? Que é um molequinho que sai com o pai e fala, ele sai com um triciclo, aí começa a ver. Eu gostaria de saber se era mais ou menos isso, a visão da criança. A criança tem muito essa coisa de fantasia, né, Roberto? Toda criança tem isso, né? O autismo tem as especificações dele ali, mas toda criança tem essa coisa meio de fantasiar, desse fantástico mundo, de criar, de imaginar, né? O autista não é diferente, só que ele tem uma característica mais dele ali, focada para ele, para si próprio ali. Não tem maldade, é uma criança pura ali, Roberto. Eu vejo isso presente na minha vida ali, né? Então é uma criança que a gente tem que mais aprender do que ensinar ali. Muito bem. Essa do Bob foi... Você não lembra desse desenho? Você lembra? Eu lembro, eu nunca assisti, mas eu lembro de que você falou o nome, eu lembro, mas eu nunca assisti, não vem à cabeça assim, a imagem do Bob. É fantástico, né? Assistam, depois vocês me contam aqui se tem alguma coisa relacionada. Agora é o seguinte, outra coisa também. Tá, meu filho tem umas características semelhantes a essa que vocês falaram aqui, certo? Ele é na dele, gosta de brincar com as coisas dele, não gosta muito de se interagir, mas se interage, etc, etc, etc. Ele pode ter um diagnóstico fechado para autista? Para autismo? Poder pode, mas nada é determinista, né, Roberto? Então também nas famílias não tem que já ficar, meu filho já... Né? São uma série de fatores ali que faz com que a família perceba algo diferente, que daí vai procurar, assim, sim, tá incomodando a família, ou ela tá percebendo uma dificuldade da criança também interagir em escola, em amigos, em família, aí cabe procurar
uma ajuda profissional para saber, para diagnosticar. Por isso que esses profissionais estão aí, para realmente tirar a dúvida, né? Esclarecer para as famílias, né? O que tem. Às vezes não, às vezes é só uma fase, às vezes é só um problema ali específico da criança, que não necessariamente que ela seja autista. Muito bem, e aí? Sim, até porque a gente entende, sim, que muitas vezes, nos casos de autismo leve, por exemplo, é difícil você conseguir esse diagnóstico momentâneo ali, mais rápido, né? Então, é uma criança que ela vai estar sendo acompanhada e sendo realizado intervenções e que posteriormente, futuramente, se for o caso, vai ser diagnosticada, né? Mas é todo um processo e cada criança, ela tem, de fato, seu tempo ali para as coisas, né? Então, por isso que a gente fala dessa importância de não se desesperar, mas estar atento ali, né? Quanto tempo que esse atraso está demorando, como que isso está funcionando, né? Se tem outros comportamentos que chamam a atenção. Então, assim, às vezes a gente recebe as mães e elas relatam, mas o meu outro filho não se comportava assim. Então, essa comparação também ajuda muito aí a família a se nortear. E aí é buscar ajuda, né, avaliações, né, de uma equipe ou de um profissional específico, né, que depois de você levar seu filho ali nesse contexto ali com outros profissionais, eles vão te encaminhar, eles vão, né, te dar suporte para você dar os outros passos, né. Uma criança, Rogério Ferreira, uma criança que anda na ponta do pé, ela é uma forma de diagnosticar? Aí uma importante pergunta. Por quê? Porque não é toda criança que anda na ponta do pé que é autista. Porque a gente pode entender aí que a criança até uns 5, 6 anos de idade, é comum que ela faça isso, que ela ande na ponta do pé intermitentemente e tudo mais. Então, isso é uma característica, sim, ali dentro de todas, mas isso que é o mais importante a gente entender, que não é uma característica que vai fechar um diagnóstico, são uma soma aí. Não é isso que define se é ou não é, né? Muitos autistas andam na ponta do pé, mas não é que porque anda na ponta do pé que vai ser autista. Não são todos, e o que é mais importante a gente entender que cada autista é um. Então, o autismo, ele está dentro de um espectro exatamente por isso, porque existem muitas formas de ser autista, não uma só. Muito bem, autistas são inteligentes? Sim, claro, são inteligentes, né? Assim como qualquer outra criança aí. Muitos autistas têm habilidades outras, né? Então, assim, tem uma questão aí da memória. Eu acho que talvez a pergunta aqui do ouvinte é justamente nesse sentido, né? Se ele desenvolve inteligência com maior facilidade. Conclua. Eu não posso te dizer com uma maior facilidade, mas eu entendo que sim, tem autistas que eles apresentam aí inicialmente habilidades que chamam muito a atenção, que diferem das outras crianças e das fases de desenvolvimento dela, né? Então, sim, eu tenho pacientes, sim, que tem uma questão ali de memorizar muito, muito intensa, muito rápida, né? Então, tem crianças aí que com 4 anos de idade já reconhece todas as letras, números, já fala inglês, né? Tem muita criança que já fala inglês e tudo mais. Só que o que a gente entende disso? Que ela não diz de uma inteligência, todos esses comportamentos, essas habilidades, assim, né? A gente entende que é uma criança ali que ela tem um interesse restrito. Então, ela tem essa facilidade muito grande de aprender a ler e escrever, por exemplo, porque ela não está conseguindo ver tudo o que está acontecendo à volta dela ali. É o hiperfoco, né? As crianças do autista geralmente têm um hiperfoco. Ela foca por um determinado tempo naquilo. Então, para ela estuda tudo aquilo, se especializa naquilo e vive aquilo, só que não tem uma interação social, entendeu? Ela estuda para ela. Aí ela sai conversando, eu vejo pelo meu sobrinho, assim. Então, tem horas que é dinheiro, ele gosta de dinheiros do mundo, ele conhece todos os dinheiros do mundo. Hein? Conhece, de repente, muda país, ele conhece todos os países do mundo, sabe de tudo. De repente, linguagem, né? Idiomas de outro país. Então, assim, é legal, mas assim, uma coisa você vê que é intimista ali, é dele, não tem uma coisa para interagir, ele sabe, não é saber para nos ensinar, é saber para ele mostrar que ele sabe aquilo, aí ele perfoca, de repente ele já esquece aquilo, não esquece de esquecer, mas ele foca em outra coisa, aí só fala naquilo, então vai mudando esses hiperfocos da criança, é super legal isso. Legal, assim, que eu falo é conviver com isso, de respeitar, né, de entender um pouco o que isso quer dizer. Muito bem, a audiência mandando aqui, ó, parabéns Lorena e Rodrigo por todo o trabalho que realizam.
Excelentes profissionais, precisamos todos aprender um pouco sobre autismo para construirmos uma sociedade melhor. Abraço a todos. Guilherme de Credo Gilioli. Conhece, não? Conhecemos. Sensacional. Um abraço A para você. Lorena conhece mais do que eu, Guilherme. É teu noivo. É, meu noivo. Ah, muito bem. Um abraço pro Guilherme, é verdade. Ah, Guilherme Gilioli, é verdade. Um abraço para você, Guilherme. Ah, eu falei que ia dar problema essa pergunta do Bob, já estão aqui me zoando. A Luciana Michelato está dizendo, não, essa do Bob, Roberto, não é da minha época, não. Enfim. Só você que sabe. Só eu que sei do Bob, viu? Enfim. Olha só, hein? A Clauzinha tá mandando aqui, ela poderia vir aqui fazer a pergunta, mas ela tá dizendo aqui que tem um filme tem uma série na Netflix chamada Extraordinária, de uma advogada. Alguém aqui conhece? Conheço, isso eu conheço. E aí? Eu comecei a assistir, não consegui terminar, mas é muito, muito legal, assim, eu tive várias pessoas do meu círculo de amizade que assistiram e elogiaram, é bem, bem legal. Assim, a série, ela retrata bastante essa vida dessa advogada adulta e com as particularidades ali do mundo autista dela, é muito legal. É mais ou menos aquilo? É mais ou menos aquilo. Então, quer dizer que, em suma, eu acho... Bom, que, enfim, claro que são seres humanos... Eu gostaria de ser interpretado, tá? Por favor. Então, né? São seres humanos com algumas dificuldades que a gente que se considera normal também tem as suas dificuldades. É mais ou menos isso, é uma questão de respeitar o espaço um do outro, é mais ou menos isso. Claro que respeitando também os casos mais sérios, né? Aqueles que têm dificuldade na comunicação, que é muito sério aquilo, que eles não vão conseguir desenvolver. Eu inclusive, conheço algumas pessoas que têm parentes na família que falaram, não desenvolve, ele não tem nenhum tipo de reação. Estou dizendo que um autista que vai para o mercado de trabalho, tem espaço para essa turma? Tem, claro que tem, como qualquer outra pessoa, pô, não é isso? Sim, com certeza tem espaço. É dessa maneira que a gente tem que enxergar a situação, não é isso, Lorena? Para tudo, né, Roberto? A gente precisa respeitar o espaço do outro, as limitações do outro, as necessidades do outro, né? Então, como o autismo e qualquer outro critério aí, qualquer outro tipo de transtorno ou de questão, é respeitar mesmo o tempo, o espaço, né, as características, as manias peculiares de cada um, assim, né? É importante. No aspecto geral, a gente não é um pouco autista também ou não? Não podemos classificar? Eu acho. Não sei, depende. Porque cada um tem uma sua mania, né? Não tem uma mania? Separar, das cores aqui e ali e tal, não... Estão falando de outra coisa, né? As nossas manias de uma pessoa mesmo diagnosticada com espectro autismo, né? Daí tem todo um sintoma, tem todo um diagnóstico, tem todo um trabalho a ser feito do que só as nossas manias do dia a dia aqui, né? Mas essas manias quer dizer das particularidades, singularidades e de individualidade de cada um, né? Todo mundo tem seus problemas, suas dificuldades, as suas imperfeições, os seus defeitos e os seus focos, o que eu mais gosto de fazer também. Então, cada ser humano, independente de espectro ou sem espectro, a gente tem nossas particularidades que deve ser respeitado. Toque, por exemplo, tem nada a ver com autismo? Ou é uma forma? Não. É outro transtorno. É outro transtorno. É. Mas o autista pode ter comorbidades, né? Que daí pode desenvolver outras doenças, como a Lorena falou um pouco aqui, junto com o espectro autista. Então, acontece muito isso, né? De ter comorbidade. Quer dizer, além do autismo, ele tem mais isso. Mas são características das pessoas, desses indivíduos, né, Roberto? Muito bem. Olha, falamos aqui muito pouco sobre o tema. Aí a pergunta que eu faço para vocês, é um bom start para que nos próximos programas a gente possa aprofundar mais em determinados assuntos do transtorno do espectro autista? Com certeza, né? Porque a gente não consegue estar respondendo tudo e agora, assim, pensando em tudo que é o mundo autista, né? Então, por isso que é tão importante a gente estar falando, estar levando informação, estar compartilhando, né?
Porque é muito, gente, é muita coisa. Não é algo específico, não é isso ou não é aquilo, mas é um mundo, assim, muito amplo, de muitas características e muitas questões aí que são muito importantes da gente dar atenção. E muita novidade, né, Lorena? Sempre surgindo coisa nova, tratamento novo, acompanhamento novo, medicação nova. Como eu falei, tá desenvolvendo no máximo, assim, sobre esse assunto. Então, é super importante a gente estar sempre atualizando aí. Muito bem. Não só para o autismo, né, Roberto, mas para tudo, né? Os problemas emocionais, né? Às vezes a família vê lá uma criança, não que seja autista, mas às vezes está com toque, com ansiedade generalizada, com outros tipos de transtorno ali emocionais, né? Que não seja autismo, mas que também precisa de um acompanhamento, de um profissional para poder ajudar a criança e a família, né? Não só o autismo, mas qualquer outro transtorno, síndrome que a criança possa ter. A Lucélia colocou aqui, a audiência está dizendo aqui, ó, Lucélia Teixeira. Olá, bom dia, meu netinho é autista, o nome dele é Ricardo Pérez, Francisquinho, amamos ele, beijo a todos aí. Você conhece? Conheço o Ricardinho, sim. Muito bem. A pergunta que eu falo para vocês é o seguinte, para a gente fechar e deixar um espaço para uma nova visita, para a gente aprofundar mais nesse assunto, dizia o seguinte, o que o pai não deve fazer, né, com um filho diagnosticado com transtorno do espectro autista? O que não se deve fazer? Bom, muitas coisas não se deve fazer, né? Mas uma delas é super proteger ali dentro desse diagnóstico, né? Porque a gente sabe que nós precisamos preparar os filhos, enfim, as crianças para o mundo, né? Então, a gente precisa estar focando nisso, em dar autonomia, independência, em acreditar, né? E não invalidar essa criança em nenhum momento. Então, assim, muitas coisas não se devem ser feito, mas principalmente essa, né? Você confiar nessa capacidade do teu filho, sempre incentivar, sempre buscar novas formas e novos métodos e estar nessa busca mesmo, sabe? Para poder sempre levar qualidade de vida, né? É isso, Rodrigo? Primeiro de tudo é nunca negligenciar, né, Roberto? Nunca se afaste das soluções, né, que ele busca, né? Então, no primeiro momento que desconfiar de alguma coisa, busque ajuda, né? Os profissionais vão orientar, a gente sabe que é difícil ali a primeira notícia, mas é necessário, né? Às vezes a gente passa por isso, infelizmente, são condições que ninguém nesse mundo escolhe, mas a gente tem que saber lidar. Então, a melhor maneira é você enfrentar buscando soluções e aceitando, né? Aceitando essas condições da família, da criança, para que, pensando sempre na criança, né? Na qualidade de vida dela, para que ela tenha sonhos e percepções desse mundo em que ela vive e que tem o que ser feito para isso. Sem preconceitos. Sem preconceitos. Aliás, eu convido aos pais que estão aí assistindo a gente agora, vai assistir depois, enfim, convido que façam uma reflexão porque o teu garoto, a tua garota aí, pequenininho, ele pode estar precisando, né, Lorena? Precisando de socorro, até para poder se desenvolver. E muitos pais ainda insistem por conta desse preconceito, insistem em não buscar o diagnóstico o quanto antes. Para a gente finalizar, por que é importante o diagnóstico precoce ou quanto antes? Porque o tempo ele é muito precioso, né? Então, vamos entender que uma criança, quanto mais cedo ela receber intervenção, mais chances ela tem de ter uma qualidade de vida lá na frente muito maior, né? Então, assim, um cérebro recém-formadinho ali, ele é uma esponjinha. Então, tudo que você jogar ali vai captar, né? Então, depois, tardiamente, isso não vai ter o mesmo resultado. Então, é por isso que a gente bate muito nessa tecla de ter diagnóstico precoce, de ter intervenção precoce, para que essa criança lá na frente, ela consiga se desenvolver em tudo que ela conseguir ali, que ela tiver recebido, né, de informação, de intervenção, né, de estratégias ali.
Muito bem. Rodrigo, e a sua contribuição nisso? A minha contribuição nisso de hoje foi trazer a Lorena aqui para falar sobre o assunto, porque eu realmente não sou um especialista, não estudei a fundo. Ela tem esses cursos, as especializações, o ABBA, né? Nós nem falamos do ABBA, o que é o ABBA. Muita gente pode achar que ABBA é uma banda de sueca. Não, explica o que é o ABBA, Lorena. Verdade. O ABBA, ele nada mais é que a análise do comportamento aplicada, né? Que é o que nós temos, assim, de resposta para o autismo cientificamente comprovado, os métodos de trabalho. Então, assim, o ABBA é isso, é a análise do comportamento aplicada. É isso aí. Olha, vocês voltam, né? Vocês voltam, né? Quando quiser, nós estamos aí, né, Lorena? Com certeza. O assunto realmente é bacana. Tem muita gente que não tem noção, né? Não faz ideia da importância do tema, a importância de se buscar um apoio profissional. É por isso, viu, gente? É por isso que eles estão aqui. É uma forma também que a gente... Aliás, eu preciso fazer um agradecimento, porque vocês estão dedicando o tempo de vocês para vir aqui, para bater um papo conosco. É importante, tudo isso para quê? Para fazer você pensar, né? Olha, eu tenho uma criança, o comportamento é um pouquinho diferente, eu preciso saber. Acho que o mais bacana de tudo isso é você ficar sabendo. Se vocês fique sabendo que o garoto ou a sua garota não tem o transtorno do espectro autista, você vai buscar uma outra ferramenta para poder entender o que está acontecendo. Para quê? Para gerar qualidade de vida para o indivíduo, para você que é pai e para a família. Não tem segredo isso, né, Rodrigo? E o mais legal, Roberto, é que hoje em dia cada vez mais está próximo da gente, né? Hoje em dia as escolas já estão recebendo pessoas assim, a novela já fala, a série lá da Netflix já tem um monte de séries sobre isso, tem até do médico lá, como é que chama? Dr. Ah, é verdade. Que é um médico que é autista, né? Que é uma série famosa. Vocês também sabem qual que é. Né? Enfim, esqueci o nome. Não é do meu tempo. Passou até acho que no SBT, não sei. Uma série super famosa, que ele é médico, né? E super inteligente dentro das limitações dele, mas ele é médico, super inteligente ali e tem parece que a síndrome... Né? Nós falamos também sobre Asperger, né? Acho que não se fala mais a palavra Asperger. Né? Antigamente falava que é um autista mais leve, era chamado de Asperger. Acho que não se fala mais, o Lorena pode falar sobre isso também. Não se fala mais. Hoje a gente fala o autista a nível 1, que é leve, né? E foi tão importante, né, a gente diferenciar isso tudo, porque antes nós entendíamos como o autista Asperger, aquele autista que era um autista leve, né? E hoje não usamos mais esse termo e aí conseguiu especificar melhor, né, organizar, porque de fato essa parte dos níveis aí é uma parte bastante confusa. Então a gente precisa estar sempre muito atento aí para poder informar. Muito bem, são muitos assuntos. A audiência aqui, ó, a Lucélia mandando um beijo todo especial para vocês. Tá dizendo que vocês precisam voltar mesmo. A Mari Batista tá dizendo aqui, ó, lá, boa tarde. É muito difícil quando uma criança é diagnosticada com distúrbio. Não é distúrbio, é transtorno, né? É distúrbio, enfim. Porque o tratamento requer ajuda e gastos também, não é barato. Não é isso, Rodrigo? Né? E nem todos os transtornos têm seus direitos. É isso mesmo? Pelo Estado, quer dizer, né? Pelo Estado. Pelo Estado, município, né? Enfim, olha, vocês precisam voltar mais vezes para a gente abordar mais, aprofundar mais nesse assunto, falar sobre outras coisas. Porque aquilo que foi dito agora há pouco, todo esforço é para fazer com que o garoto e a garota tenham qualidade de vida, a família tenha qualidade... Não é isso, Lorena? Com certeza. A família tenha qualidade de vida, o ciclo social... E abaixar o preconceito, pô. Nós temos que aprender a conviver com as diferenças, né, Roberto? Claro. Tem que respeitar e tem que saber que ninguém tem que ser igual a gente, pensar igual a gente tem que respeitar, né? Não preciso concordar com ninguém, mas eu tenho que respeitar o direito das pessoas pensarem e serem do jeito que elas quiserem, né? E o importante de falar sobre isso, esse espaço, mais uma vez, obrigado, é justamente isso, trazer para a sociedade, né? Mostrar, né? Porque hoje em dia está cada vez mais próximo da gente, né? Dentro da família já tem alguém, na escola já tem alguém, na novela, como eu falei, na televisão, no filme. Então, fica um alerta aí, né? Para a sociedade em geral, né? Ficar
aprender a lidar com essas situações e saber que você não pode ter na família, mas você tem que saber respeitar também, né? As pessoas com espectro autista na rua, né? Quando se fala de barulho, de como lidar, de toque, de saber as brincadeiras que faz, ou com a família, ou com a pessoa. Então, são uma série de fatores que a gente vai tentando desmistificar para lidar com a situação. Muito bem, senhoras e senhores, falei aqui com a Lorena, essa gracinha de pessoa. Manda um beijo pros teus pais, gosto muito deles, tá? Manda um beijo para ele, teu irmão também, pô, um cara genial, hein? Lorena, você tem rede, onde que as pessoas podem te encontrar para perguntar, enfim, você tem Instagram, rede social, conta aí. Tenho sim, eu tenho Instagram, tenho o Instagram da clínica também. Passa aí pra gente, por favor. Eu vou passar o meu, porque é o que eu lembro de cabeça. Isso, manda lá. É Lorena Pedroso com 2 Os no final. Muito bem. Tem uma pergunta aqui, ó, finalizando aqui, ó. No filme Extraordinária, você assistiu um pouquinho. A pergunta é, no caso daquela moça, da advogada, o caso dela, qual era o grau? Leve, médio, moderado? Como é que é? Bom, no caso daquela da artista ali em questão, eu acredito que seja um grau leve, né? Porque ela conseguia se desdobrar ali dentro de um relacionamento, no trabalho e tudo. Então, assim, a gente entende como um autista leve que não deixa de ter ali as suas dificuldades, as suas questões do dia a dia, né? Mas, muito provavelmente, uma autista leve por ter, assim, uma desenvoltura bem boa, assim. Maior autonomia, né? Você assistiu esse filme? Não. Não? Muito bem. Tem rede social? Pra deixar contato? Tenho Instagram agora. O Insta? Né? Como que é? Rodrigo Michelato. Só? Tô aprendendo a mexer. É novo, sempre fui... Nunca fui de ter redes sociais, mas me rendia ao Insta e tô... Todo mundo, viu, Rodrigo? Todo mundo é assim. O mundo tá lá, né, Roberto? O mundo tá lá. Olha, obrigado mais uma vez. Eu espero que vocês voltem aqui para novos papos, para que a gente possa tratar, abrir mais espaço para a turma aqui para perguntar, enfim, tá bom? Quero muito mesmo agradecer a presença de vocês aqui e quero que vocês voltem. Obrigado pelo espaço, Roberto. Obrigado, Lorena, por aceitar o convite. É um prazer sempre trazer profissionais da cidade aqui, né? Mostrar a qualidade dos nossos profissionais e saber que nós temos aqui profissionais gabaritados para lidar com as situações nesse ramo da psicologia em que eu estou inserido aqui também. Lorena. Obrigado. Eu que agradeço o convite de vocês, do Rodrigo, principalmente, me ligou ontem lá e... Em cima da hora, né, Roberto? E aí eu pensei, né, falar de autismo é o que a gente faz todo dia, então bora lá, né, falar um pouquinho sobre tudo isso. Agradeço muito, acho muito válido e importante a gente estar sempre se desdobrando nesses assuntos todos aí. E fico à disposição também para quem precisar, tirar dúvidas, informação. É só chamar lá que a gente vai trocando uma ideia. Você está atendendo no consultório? Onde que está o seu consultório? Eu tenho a clínica, né, junto com o Guilherme ali atrás do Colégio das Irmãs. Uhum. E eu também trabalho com a equipe da VitaClean também. Maravilha, tá? Então, um beijo grande para vocês. Obrigado aí pela presença, tá bom? Obrigado, Roberto. Abração. Valeu. Gente, vocês gostaram do papo, não? Olha, quarta-feira não tem, né, Rodrigo? Mas uma quarta sim, outra não, né? Vamos deixar por enquanto assim, mas quem sabe um dia a gente faz toda quarta-feira. Toda quarta-feira, que seria legal, né? Seria legal. Então tá bom. Você dando aval, a gente dá um jeito aí. O aval tá dado. A audiência. A audiência vai dizer. Vamos dizer, se a audiência pedir, a gente faz toda quarta-feira. Inclusive, tá aí uma boa sugestão para você. Escreve pra gente, ó. Tem o nosso WhatsApp. Manda o tema, né? Manda um tema, de repente curiosidade. Você quer... Claro, pô. 999374574 tá aqui embaixo. Para quem tá assistindo pelo Facebook, pelo YouTube, enfim. Para quem tá no rádio, anote aí, ó. 999374574. Beleza? Aí você pode fazer a sua sugestão também de temas aqui para esse programa. Bom, queria muito agradecer a presença de vocês e dizer o seguinte: muito obrigado, até a próxima. Tchau.
Está no ar, Circulando Play News, num oferecimento de...